Olá! Sejam todos bem-vindos à nossa live. Eu já vou ir convidando a Paula, que é a minha parceira, que vai estar participando aqui dessa live comigo. Já estou chamando-a para a gente dar as boas-vindas para vocês juntinhas. Olá, Natan, Di, sejam todos bem-vindos. Oi, eu tava com a Ah, câmera virada. Boa tarde, bom dia, boa tarde. bom dia ou boa tarde, depende, né? É, então, oi, Natália. Oi para quem está entrando e começa a acompanhar a gente a partir de agora. Que bom que a gente tem esse espaço aqui para compartilhar saberes, né? E compartilhar conhecimento, compartilhar vida, né? Que bom que o online proporciona a gente a fazer isso, né? Tá cada uma na sua cidade, no seu cantinho, na sua casa ou no seu trabalho e, e ao mesmo tempo juntas, É vivendo verdade. coisas bonitas. O que tu acha da gente se apresentar, já que provavelmente tem pessoas que nunca não nos conhecem, né? Vamos conhecer hoje. Algumas já estão aqui Sim. presentes com a gente, outras vão ver a live depois. Então, eu me chamo Natália, sou psicoterapeuta e o meu propósito, o meu trabalho tem a ver com te ajudar a ter visão, clareza e equilíbrio para você lidar com as dificuldades da tua vida, né? E é dessa forma também poder encontrar sentido e propósito. E para isso, eu utilizo três pilares no meu trabalho. Então, se você olhar um pouco o meu feed, você vai ver que eu falo sobre espiritualidade, sobre meditação e sobre sexualidade. Então, eu te ajudo nesse processo através de várias técnicas, né? Dentre elas, esses três temas como pilares do meu trabalho, né? E a Paula é uma grande parceira, colega, amiga, muitos títulos, né? E a gente se uniu através do tema da sexualidade, né, Paula? Isso. Então, eu sou Paula Silveira, sou terapeuta. Esse ano é um ano bem especial para mim, já compartilhando, porque é o ano que eu vou completar 15 anos trabalhando com terapia. E é um ano, uma data bem muito especial para mim, né? Porque 15 anos é tempo e experiência de atendimento, de grupo, de vida, né? Porque é a vida da gente, né, Natália? Atender e compartilhar com as pessoas, aprender com as pessoas, isso é também parte da nossa vida. E de uns anos para cá, eu incluí, né, nos meus atendimentos, formas de atender através, trabalhando com sexualidade, trabalhando no desenvolver da libido, que é o nosso foco hoje, né, de conversa, ajudando as pessoas a aprender sobre a própria libido, identificar como funciona em si, no próprio corpo, e como direcionar ou remanejar ou trazer para o cotidiano essa ferramenta que é tão poderosa e que a gente precisa também abrir um pouquinho a nossa mente para entender e aceitar que ela é sagrada e que ela é maravilhosa e que é benéfico viver ela da melhor forma possível. Então, para quem está aí com a gente, o que a gente vai falar nessa live hoje? Então, a gente vai falar sobre o que é libido,
sobre os fatores que influenciam na diminuição da libido. Então, muitas clientes nos trazem essa queixa, estou com falta de libido, né? Ou como aumentar a sua libido e como sustentar a libido, que é um outro ponto. Então, a gente vai falar sobre isso na live de hoje. E esse tema, é o tema central que a gente escolheu para trabalhar no nosso retiro. O retiro a nossa imersão em sexualidade, onde eu e a Paula estamos promovendo, que vai acontecer no final de março, em Riozinho. Serão 3 dias dedicados a trabalhar a nossa libido, a nossa sexualidade. Então, vocês vão ver a gente falar muito sobre isso. Essa live, ela é a primeira de uma série de lives que a gente vai fazer até o retiro. E a gente está preparando posts, muito conteúdo para compartilhar com vocês, para vocês conseguirem ter um pouquinho da dimensão do que a gente vai trabalhar no retiro. E porque a gente quer compartilhar a informação, porque tendo informação é o primeiro passo para a gente ultrapassar muitas barreiras, muitos obstáculos que nos impedem de acessar a nossa sexualidade. Então, a gente precisa de informação. E a gente está aqui para compartilhar muita informação com vocês sobre esse tema que para nós é encantador, né, Paulo? Somos apaixonadas por esse tema. E também já colocar a gente em contato com as pessoas, né? Porque a gente sabe que falar sobre esse assunto, tocar no assunto libido, energia sexual, corpo, ou até mesmo erotismo, a gente precisa estabelecer uma confiança, né? Conhecer o profissional. Então, aqui, esse lugar também vai ser esse meio de vocês poderem conhecer um pouquinho mais, sentir um pouquinho mais como eu funciono, como eu me comunico, como a Natália funciona e se comunica, e como nós fluímos entre nós duas, já que trabalhamos juntas com isso. E assim vocês têm essa possibilidade de se conectar antes mesmo do retiro, já se conectar com a gente, já se sentir também à vontade para mandar mensagem, para tirar dúvidas, para conversar mesmo, manter um contato mais próximo conosco, porque é super importante, é super válido, é aprofundar as relações para que a gente consiga chegar mais lindamente e profundamente no prazer e na vitalidade que esse trabalho pode proporcionar para todas as pessoas que participarem. É isso aí. Então vamos lá, vamos começar a desenvolver o nosso tema sobre, né, a primeira pergunta é o que é libido, né? E a gente vai trazer aqui dois aspectos, né, do conceito do que é libido. Um dos conceitos diz respeito que libido tem a ver com a energia da vida, né? Se a gente não tem libido, a gente está morto, em vida. Então, quando uma pessoa diz, eu tô sem ânimo, eu tô sem energia, eu tô sem disposição, né? Então, ela diz, isso significa que a libido tá baixa. Por quê? Porque libido é esse termômetro, né? Eu costumo dizer que libido é a pulsação da vida. Quanto mais você está pulsante na vida, com presença, com vontade, com tesão, mais a tua libido está alta, mais ânimo, mais energia, mais vitalidade a gente tem para ir para a vida, para ter força, para fazer os movimentos que a gente precisa, para sentir prazer na alimentação, na presença do nosso próprio corpo, nas atividades que a gente realiza. Então, a libido é basicamente assim a energia que nos move, né? Que nos impulsiona para estar na vida. E o interessante, né, que tu falando sobre isso, dessa forma que tu tá trazendo, Natália, como essa simplicidade, ela traz uma leveza e uma clareza acho que para as pessoas aceitarem mais e entenderem que sim, a libido faz parte está em todos nós, né? Nasce com a gente.
E porque quem nunca se sentiu assim, né? Ou desvitalizado, sem vontade, ou com esse ímpeto, com esse movimento de realizar coisas para o cotidiano. E agora entender que, ó, isso é libido, isso é energia da libido, né? E como é simples e como faz parte do cotidiano da gente mesmo. E não é nada assim, tipo, fora de série ou fora do entendimento que só algumas pessoas muito especiais sentem, né? E eu digo isso porque eu ouço em atendimento muitas pessoas que vêm com esse questionamento achando, porque assim, a gente não tem na nossa cultura, a gente não fala sobre libido, sobre isso que a gente está trocando, né? Então, algumas pessoas não entendem, acham que é algo, um tipo de energia que tu tem que buscar e fuçar ou adquirir, né? Que tu vai adquirir essa energia ou que tu tem algum tipo de problema porque tu não entende, apenas não entende o que é, né? O que é e como funciona. Então, achei fantástica a forma como tu trouxe. E se aproxima, né, da gente, que a gente pode pegar. Agora eu posso pegar isso e identificar na minha vida. E assim aceitar melhor e como tu disse, né, ser um termômetro para minha qualidade de vida, né? Então, Reich falava isso, né? Uma vida sexual ativa, ela determina, inclusive, ativa não, mas uma vida sexual satisfatória, mostra o quanto qualidade de saúde na tua vida, né? Então ele traz essa relação da libido alta com a saúde física mesmo também, né? E inclusive como cura de processos de doença, de Tu falou, desequilíbrios. tu falou em Reich, né? E agora me veio Freud, que eu acho que foi o pai da psicanálise, que é um grande autor, né? Aí da psicologia. E o Freud trazia o conceito de que a libido, ela é a energia que dá disposição para a gente buscar prazer na vida. O prazer, né, que eu considero que é... O que é o prazer? O prazer é uma expressão da nossa libido, né? O prazer é uma expressão da nossa libido. Mas também o prazer que não é exclusivamente sexual. O que isso quer dizer? Se isso é uma energia que está latente no nosso corpo, através da nossa consciência, da nossa intenção, a gente pode direcionar essa energia para onde a gente quiser. Pode ser para sentir prazer através do ato sexual com a gente mesmo ou com um parceiro, ou pode ser canalizando essa energia na vida para a gente buscar realização no trabalho, buscar atingir um projeto onde a gente precisa de muita energia, muito foco, muita atenção, buscar canalizar essa energia através da criatividade para poder criar coisas novas, para poder aproveitar o momento de lazer, um momento social com nossos amigos, estar presente com vitalidade, com energia naquele momento. Então, é uma energia que a gente pode direcionar e canalizar para onde a gente quiser. E esse é um dos pontos também que a gente vai trabalhar muito no nosso retiro, né, Paula? É importante a gente ter essa clareza e essa consciência e essa amplitude. Sim, e tu trazendo isso, tu vai falando e vai me vindo imagens e lembranças de atendimentos, né? Que é um questionamento de muitas pessoas quando vem para o atendimento individual, que é, tá, e aí? Eu tenho tudo isso se movendo em mim, eu sinto isso, mas como que eu direciono, né? O que eu faço com isso? E isso me remete a 10 anos atrás, quando eu comecei a olhar para a minha sexualidade e aprender sobre a minha sexualidade, a minha energia sexual e como... E eu tive que buscar em nas coisas que eu já tinha estudado, né? Que não tinham um direcionamento para a sexualidade, mas
sempre fala, né? Quando fala de vitalidade, tá falando de libido, né? Então, eu tive que ir devagarinho fazendo associações, assim, e aprendendo práticas mesmo, né? As técnicas que ajudam a gente a fazer esse movimento, tá, eu tô sentindo tudo isso e daí eu preciso trabalhar, eu preciso estudar, eu preciso ter uma mais qualidade de vida, né? E usar essa força que conduz, essa força que também expande, também faz crescer para as coisas práticas da vida. Porque a gente não vai viver só de ficar aqui sentindo que tá tudo gostoso, né? Aqui precisa produzir, precisa estudar, precisa interagir com as pessoas, precisa trazer qualidade para o cotidiano, né? Ainda mais nesse cotidiano que a gente tem que rouba, né? Que sequestra a gente das sensações do corpo, do prazer, inclusive, né? Joga a gente para esse prazer que é um prazer superficial, limitado e rápido demais. E desfoca a gente daquilo que realmente tem potência para ser maior e para ser, inclusive, até espiritual, né? É. Aí você tocou um ponto importante, inclusive espiritual, tem muita conexão com a nossa espiritualidade, né? A gente vai ter uma live onde a gente vai falar só sobre isso. Vamos falar sobre essa conexão da sexualidade com a nossa espiritualidade. Mas tu tá falando sobre isso, né? Fazendo o link com o que eu falei, com o que tu falou, a importância da gente entender o que é libido e de maneira consciente saber para onde canalizar, e para isso a importância das técnicas, que é o que a gente vai falar. Existem técnicas que nos ajudam a regular, aumentar a nossa libido, relaxar, né? E aí isso é o que eu digo de fazer magia com a energia do nosso corpo. O conhecimento é poder, a informação é poder, porque a gente pode manipular a energia do nosso corpo porque a gente quiser. E se a gente não sabe disso, o que acontece? A gente canaliza a energia para a nossa destruição e para o nosso adoecimento. Através de vícios, através de compulsão, né? Através da comida, né? E a gente vai adoecendo e vai se desconectando desse corpo que é sagrado, que é um veículo sagrado, um parque de diversões, onde a todo momento ele está interagindo, se comunicando com a gente o tempo inteiro, né? E aí, Paulo, eu acho que a gente pode começar a falar sobre alguns aspectos que façam que a nossa libido diminua, né? Sim. A nossa libido diminua. Então, existem alguns pontos que são físicos, né? Que tem a ver com a nossa saúde. E é importante a gente entender isso também, né? Claro que tudo começa, talvez, com a forma como a gente está manipulando essa energia, que que por a gente não saber vai gerando um adoecimento que chega no físico em forma de doença. A doença sempre é a última instância de um desequilíbrio entre o nosso corpo, a nossa mente, o nosso espírito, as nossas emoções, né? Mas quando chega aí no corpo em forma de doença, em sintoma, que sintomas podem ser esses, né? Que podem atrapalhar a nossa libido. O uso recorrente de algumas medicações, né? Principalmente quem tem diagnóstico de depressão, de ansiedade, Sim. toma medicação regular. Muitos clientes trazem isso, né, Paula? Do impacto que o remédio Sim. e a medicação gera. Quer falar sobre isso? Sim, tem que ter uma pequena travadinha, desculpa. Mas sim, os medicamentos são hoje em dia um dos grandes causadores de desequilíbrio da libido. E é possível a gente mudar um pouco isso. Claro que a pessoa ela não vai deixar de tomar um medicamento, porque se ela está tomando, é importante no momento para ela. Mas o que nós recomendamos normalmente é: fala com seu médico, a pessoa que indicou e que está organizando, te ajudando a se organizar com o medicamento, e ver a melhor possibilidade de medicamento ou de dosagem para que a tua libido melhore, pelo menos melhore no momento, porque eu
acredito que, assim como o medicamento é importante também tu sentir, tu perceber a libido, porque ela vai, inclusive, te ajudar com esse movimento de continuar a tua caminhada, de ter mais vontade, mais possibilidades, mais ferramentas para sair desse lugar onde tu está, que te levou a tomar esse medicamento. Então, existem medicamentos que são indicações melhores para isso, para que não baixe tanto ou não iniba tanto a energia da libido. E conversar, inclusive, falar realmente com o médico sobre o que ele sugere, né? Qual a experiência desse médico com esse assunto que é super recorrente, né? Eu acho que é difícil aquela pessoa que está tomando medicamento e tem uma libido super alta, né? Vai trazer algum tipo de disfunção, de desequilíbrio em relação à libido. Eu acho que trazer uma conversa aberta com o seu médico é muito importante, né? Para que você tenha um esclarecimento mesmo sobre o que está acontecendo com o teu corpo, o que está acontecendo, o que esse medicamento além de te ajudar no que tu precisa, o que ele interfere mais, né? Tomar esse poder sobre esse conhecimento, porque o corpo é teu, a mente é tua e tu precisa também entender o que está acontecendo e o que esse medicamento pode vir a trazer de consequências quando tu ingere, né? Existem também algumas... Opa, desculpa. Não, pode falar. Agora eu encaixo, não tem problema. A gente vai se encaixando, se bailando e se juntando, fluindo. Então, existem algumas doenças também, não sei se tu já ia mudar de tópico ou não, mas se não, daí depois tu volta, como o hipotireoidismo, né, que é a baixa produção do hormônio da tireoide, a diabetes e também problemas nos rins, que faz com que afeta o desejo sexual, a baixa libido, que é importante olhar também, que é importante entender. O baixo nível de testosterona, então, desregulação hormonal, gera a falta de libido. Então, fazer essas checagens físicas, né? Principalmente se você tem esses diagnósticos, é muito importante, né? Bom, vou deixar a palavra contigo, depois eu falo dos outros. Outra questão importante, que é física também, que é o período da vida da pessoa, né? A gente trazer essa questão de, a gente já tem uma certa idade, tá ali com os 40 anos, as coisas começam a mudar um pouco, o nível hormonal, ele oscila mais, porque eu tô num momento de transformação da minha vida, de transformação pessoal, e o meu sistema hormonal também vai interferir nisso. O que está acontecendo? Ou eu tenho até mais idade, eu tenho 50, tenho 60 anos, começo a viver esse período de pré-menopausa, menopausa, o que acontece com o meu corpo e cuidar disso, né? Realmente fazer. Ir ao médico, buscar os exames necessários, conferir o que está acontecendo com o teu corpo, porque desde a oscilação hormonal até as consequências, o que gera no teu corpo essa oscilação hormonal ou essa queda hormonal, ela pode levar a consequências da tua autoestima e diminuir a tua libido, porque quando a gente se percebe diferente daquilo que a gente conhece, né? E quantas mulheres vêm para o atendimento e dizem, eu não era assim, eu não sou isso. Eu sempre fui superativa, eu sempre tive uma libido alta, ou sempre tive muita vontade de estar com uma pessoa ou de me tocar, e a coisa mudou, né? Ou a minha lubrificação diminuiu muito, ou o meu desejo diminuiu muito, ou agora eu me sinto mais preguiçosa, ou eu me sinto apática em relação a essa energia sexual, essa energia de vontade de gerar prazer para mim mesma. Então também tem isso, esse período da vida é delicado e a gente tem que olhar com cuidado também. E é possível
em conjunto com tudo isso, né, com observar com o médico o que está acontecendo, nós como profissionais da área da sexualidade e a pessoa, estabelecer uma forma de não o corpo relembrar como é e ao mesmo tempo transformar junto com essa nova pessoa, porque é uma pessoa em transformação, né? Ela está saindo de um tipo, de um período da vida e se transformando em outra pessoa, uma pessoa que ainda está por florescer, né? Ainda precisa descobrir como que esse corpo que está funcionando de uma forma diferente, uma outra fase, como que esse corpo pode viver essa libido, essa energia poderosa, e que é possível, e que a gente conhece muitas pessoas que vivem plenamente essa fase da vida, né? E que, inclusive, várias pessoas dizem que aos 60 anos estão vivendo sua melhor época da vida, né? Com maior pessoas super excitáveis e pessoas super dinâmicas e descobrindo de verdade o que tem vontade de realizar na vida, né? Então, eu acho que esse período da vida também é uma situação que é super importante, física, de ser olhada, ter cuidado, né? E esse momento de vida, né, e falando também de desregulação hormonal, a gente pode relacionar com a questão da menopausa e com a questão da menstruação, né? Que são outros dois pontos que, de certa forma, mexem muito com a nossa libido. E aí, nesse ponto, sobre a menstruação, é muito importante a gente entender, né? Dentro desse desenvolvimento da nossa sexualidade, da gente desenvolver a nossa consciência sobre o nosso corpo, a gente vai entendendo sobre os ciclos, né? Nós, mulheres, somos cíclicas, né? Basicamente, nós temos diferentes fases ao longo do mês. Quem diz que não muda nada, que está sempre igual, é porque provavelmente não se observa o suficiente. Entender os ciclos e o que muda a nível mental, emocional, físico, faz a gente ter uma outra qualidade de vida, né? Eu, depois que eu passei a desenvolver esse autoconhecimento sobre os meus ciclos, passei a acolher e gostar de estar menstruada, né? Porque existe na nossa cultura uma ideia muito nociva sobre menstruação, que menstruar é ruim, que ruim ser mulher porque sangra uma vez por mês, quando na verdade a menstruação é uma grande dádiva, uma grande bênção, né, de acordo com com alguns pontos de vista. É um momento em que a gente libera, faz uma limpeza física através do sangue, energético, espiritual, do que precisa ir embora. É um momento onde emocionalmente a gente libera tudo aquilo que a gente não conseguiu digerir ao longo do mês, né? É um momento também, eu, por exemplo, depois da minha menstruação, entro na minha ovulação. É um momento onde eu fico com mais energia, com mais libido, então é um momento que eu produzo, eu fico criativa, então eu já sei que aquele ciclo, que aquela fase do mês é o melhor momento para eu botar energia nos projetos, nas coisas que eu preciso desenvolver, porque eu vou estar com a minha energia latente, todo o meu corpo vai estar latente para me ajudar a fazer isso. Enquanto que na minha fase de menstruação eu vou estar mais precisando ficar quieta, descansando, sentindo, digerindo. Então, assim, entender, compreender como todo esse mecanismo funciona e que move, mexe com a nossa libido é muito importante. Traz toda uma outra funcionalidade para a nossa vida. E aí, Paula, tem a questão da menopausa. O que tu percebe com as tuas clientes em relação à menopausa, o que elas trazem com relação à libido? Tem muito disso que eu já falei, né? Esse período de transformar, que para muitos é uma coisa, muitas mulheres, ela é muito uma transição violenta, né? Se torna violenta porque
existe essa falta de contato, possivelmente anterior, que foi com o ciclo menstrual, com esse período reprodutivo e produtivo da vida, nesse sentido, né, de produzir nesse sentido. Talvez ou até uma negação, né? A nossa cultura nega esse contato profundo que a gente possa ter com o próprio corpo e com o próprio ciclo, que pode gerar essa consequência de uma menopausa com um corte muito mais agressivo, né? Com, com sintomas físicos bem fortes, assim, e que realmente traz desconforto e traz uma adaptação que pode levar um tempo, que precisa de ajuda, e traz diversas coisas, além da baixa libido, consequências físicas, como não se reconhecer, né? Olha, o que eu ouço muitas vezes das mulheres nesse período, que não se reconhece mais, se olha e não se reconhece mais no espelho, porque está mudando de verdade. Porque às vezes não, essa mudança ela não é só física, de ter mais rugas, de ter mais manchas, de ter mais fios brancos, mas ela é uma mudança na psique também, né? Porque a mulher que eu identificava quando eu via, olhava no espelho, ela refletia determinadas coisas. E hoje eu não vejo mais, eu não reconheço mais esse reflexo, não me traz mais essa informação. Então, esse processo de mudar, transformar devagarinho também isso, essa psique, essa visão de si mesma, junto com esse trabalho da libido, ajuda muito que a mulher tenha uma aceitação muito mais suave, aberta, flexível para esse momento de vida. Para essa mulher que está desabrochando, que está aflorando, que está em transformação e que pode trazer coisas incríveis e lindas para esse próximo período da vida, né? E claro que tem coisas desconfortáveis, como além de ter menos tesão na vida, de ter menos tesão em si mesma, né? Porque o corpo se transforma, vai passar por uma transformação, mas a questão da baixa lubrificação, a questão do desconforto se tem uma relação sexual penetrativa, nossa, são várias coisas, né, que trazem. E esse trabalho de olhar para a libido e ajudar com que essa libido seja esse canal de deixar sair, de liberar, de transformar e de guiar a vida dessa mulher por esse novo propósito, por esse novo caminho, assim, é uma ferramenta maravilhosa para como um guia mesmo para a mulher não se sentir sozinha, né? Porque na nossa sociedade individualista, nós muitas vezes nos sentimos sozinhas, né? Perdidas, achando que se tá errado, é comigo a coisa que tá errada. Já que eu nunca fui assim, tem alguma coisa errada, tem alguma coisa que só eu tô vivendo e me excluo do resto do mundo e fico vivendo ali sozinha esses desconfortos e essas dores e esses desequilíbrios, assim. E poder contar com um profissional que te apoie nisso, ou até mesmo no caso desse retiro, dessa imersão que a gente vai fazer, né? Poder contar com outras pessoas, com outras mulheres, ou que estão vivendo também esse período, ou que entendem, ou que em algum momento vão passar por esse período da vida, também é fortalecedor para se sentir parte de alguma coisa e se sentir comum às outras pessoas, às outras mulheres, né? É um período que pode ser incrível. A mulher que se possibilita se abrir para esse período da vida, ele pode ser incrível. E eu já vi histórias maravilhosas de mulheres maravilhosas. Não quero dizer que seja sempre fácil e gostosinho, mas quando se olha para trás, assim, ou quando se está vivendo com abertura, pode ser um fantástico. E aí, Paula,
Nós estamos 12h36. A gente falou até aqui sobre os pontos que afetam a baixa da libido, né? Faltam vários ainda. A gente poderia falar Sim, sobre vários outros se a pontos. gente for falar, Natália, se a gente for trazer o estresse, a falta, o sono, o desequilíbrio de sono, isso tudo do nosso, o tipo de alimento que se consome, né, o tipo de relações que tu tem, como tu te relaciona contigo, como tu te relaciona com a parceria que tu tem de afetivo, amorosa, sexual na tua vida. É tanta coisa, né? É a vida que faz com que a gente lide bem ou não com a nossa libido, que entenda ou não como funciona a nossa libido, né? Que é o bacana da coisa, né? Trazer para o indivíduo e a gente, como profissional, poder olhar para esse indivíduo e trabalhar também focado como um indivíduo, né? Não só generalizando. Ah, eu tenho uma técnica aqui que geral funciona. Não, como que é para essa pessoa? Eu posso usar essa técnica, mas eu tenho essa outra ferramenta, mas eu tenho esse. Ou tenho o apoio de um outro profissional de uma outra área que nós trabalhamos juntos e para trazer para essa pessoa, com essas necessidades, aquilo que ela precisa para desenvolver melhor a sua saúde e a sua vitalidade. E aí a gente vai falar então agora sobre como aumentar a sua libido, né? E depois como sustentar essa libido também, que são os outros dois pontos principais. Falar sobre aumentar a libido tem muito a ver com o nosso processo de autoconhecimento, né? Sobre o quanto a gente consegue se perceber, o quanto que a gente consegue ter uma rotina equilibrada, uma rotina que nos traga bem-estar, que daí envolve o que a Paula está falando, a importância da nossa alimentação, né? Existem alguns alimentos que nos ajudam a aumentar a nossa vitalidade, a nossa energia, outros alimentos que nos tiram a nossa vitalidade, a nossa energia. Uma boa noite de sono, que faz com que a gente acorde com energia. Eu sou essa pessoa que se eu não durmo bem no outro dia, afeta demais a minha vitalidade, né? E quanto mais idade a gente tem, mais refém a gente fica do nosso sono, né? A importância da alimentação, do sono, do exercício físico, né? O exercício físico ajuda muito, o exercício regular a aumentar a nossa vitalidade, a nossa energia, nos ajuda a ser o exercício é um canal de comunicação com o nosso corpo, ajuda a gente a melhorar a nossa percepção, a nossa consciência. Então, encontrar um exercício físico em que você se sinta identificado, em que tu tenha vontade de fazer esse exercício, entendendo o que ele vai te trazer de bom. Isso é muito importante. Ter momentos de lazer, de prazer no teu dia, junto com as responsabilidades, né? Fazer pausas ao longo do dia, encontrar momentos de relaxamento. Dentro desse espaço de relaxamento vem muita vitalidade. Então, aquela rotina estressante, com pressão, cheio de tarefas a serem cumpridas, em que a gente se sente um robô, né? Isso tira a nossa vitalidade. Então, é importante a gente trazer consciência para o nosso dia, para as nossas tarefas, sentir tesão. Conviver, né? Acho que o conviver também, né? A qualidade de convivência que a gente tem, né? Com quem eu tô convivendo. Às vezes, a gente precisa se afastar de pessoas, por mais que a gente ame, às vezes são pessoas da nossa família, ou são amigos muito próximos. Mas a gente precisa manter uma distância, às vezes, de algumas convivências para que a gente consiga se nutrir o suficiente, se fortalecer o suficiente para poder desenvolver essa energia melhor e aproveitar melhor, né? A qualidade de convivência, buscar lugares e pessoas e situações de convivência de qualidade, que te proporcionem estar em contato com esse prazer que está nessas situações, o prazer de convivência, e assim também ter essa possibilidade de se observar nessas situações de convivência, né?
já que nós somos seres sociáveis, né? E que é de imensa importância as relações, né? Como eu me relaciono, com quem eu me relaciono, onde eu me relaciono, né? E assim administrar, entender e administrar melhor os excessos, né? Tu falou ali, tocou em algumas questões de alimentação, tem os excessos também, onde que estão os excessos, quais as escolhas que eu faço inteligentes de qualidade que me ajudam ou me tiram do meu propósito de aumentar a minha libido, de viver melhor essa energia na minha vida, né? E aí no retiro, né, a gente vai vivenciar. E aí entra uma parte bem importante desse processo, que é tem coisas que a gente não consegue entender pela mente. Que existe uma outra parte da gente conseguir reter uma experiência que é através que a gente só consegue fazer isso através da vivência. A gente precisa de uma experiência que nos ajude a sentir no corpo. E aí entra muito o trabalho da Paula, né? A Paula é terapeuta tântrica, assim como eu, só que a Paula faz um trabalho de toque no corpo com os clientes, né? Ela ajuda os clientes, né, a ter essa experiência de percepção, de vivência no próprio corpo, enquanto que eu trabalho mais a nível terapêutico mesmo. Quando eu vejo que o cliente precisa dessa experiência, e dar um passinho a mais nessa experiência, então eu indico para a Paula. A Paula é quem faz isso. Mas lá no retiro, nós vamos estar criando um ambiente vivencial onde cada mulher vai poder sentir no próprio corpo e a gente vai guiar essa experiência em grupo. O que vai ser uma experiência muito rica, muito potente, porque a coisa do grupo é muito poderosa, né? Todos com a mesma intenção, compartilhando um ambiente, uma energia, e em busca de poder se conhecer, de conectar mais com o seu corpo, poder sentir mais a sua libido, para poder sentir mais prazer, ou para poder direcionar para a vida, para onde quiser. Então, essa a importância da gente viver no corpo e sentir a nossa libido no corpo, porque senão também fica uma coisa muito metafórica, assim, né? É. E daí, se ficar só nisso, a gente fica só nas lives, né? A experiência corporal, a experiência que corporifica, que incorpora, né? O incorporar, né? O que incorpora, ele se torna um pilar. Quando a gente experimenta fisicamente, sente no corpo, a gente, além de abrir lugares, espaços internos nossos, ele também te traz a real consciência do que é isso. Do que é essa teoria, ou do que representa isso, né? Então, o conceito de uma coisa corporificado, vivenciado, experimentado individualmente. Porque tu tem um grupo e a experiência de grupo, ela é fortalecedora demais, assim, pode gerar coisas incríveis e abrir possibilidades incríveis, mas mesmo assim, cada pessoa que estiver lá vai estar sentindo do seu jeito, no seu corpo, com a sua história de vida ali junto. Então, é um presente se dar uma experiência, se abrir para a possibilidade de sentir no próprio corpo, é um presente. E aí que a gente traz a ideia não, mas tudo que vem sendo estudado, de que é através do corpo que as transformações, elas realmente são fortalecidas e abrem realmente para a vida, né? Para te incorporar na tua vida. Isso é através da experiência corporal que as coisas se transformam de verdade.
Enquanto a gente fica muito no intelecto, na mente, às vezes o processo é mais lento mesmo, é importante, mas é mais lento, precisa de, às vezes, mais tempo. E quando a gente vai para o corpo, para a experiência do sentir, essa transformação ela acaba acontecendo mais rápido. E é uma ferramenta muito poderosa o sentir, né? O experimentar no teu corpo e assim no processo que pode ser delicado e suave, respeitoso, esse processo corporal. E é através desse processo que a gente dissolve muitos bloqueios, que a gente dissolve alguns traumas, alguns entraves, né? E a gente encontra uma liberação, uma fluidez, né? Dentro da gente, mas também na vida, né? A gente se percebe Sim. muito diferente. Então, é muito bonito esse processo que acontece de mergulho na nossa sexualidade, no nosso corpo, nos nossos canais internos, né? E isso que tu tá falando, Natália, me lembra também quando a pessoa vem a primeira vez para um atendimento, né? Que ela diz, a gente tem uma conversa, ou ela já vem olhando ou estudando, vendo, assistindo coisas em relação à sexualidade, e quando ela vai para a experiência corporal, ela tem um entendimento ou muitas vezes a percepção de como ela realmente está, né? E muitas pessoas dizem: agora eu sei o que está acontecendo comigo. Agora eu vi ou percebi ou realmente entendi no meu corpo que eu preciso realmente olhar para isso. O que eu preciso realmente transformar. O que eu preciso realmente abrir ou entendi que aquele medo, aquela insegurança ou quanto realmente eu tenho algumas coisas a abrir no meu corpo, porque é muito mais rápido, né? Se dar conta através do corpo é muito mais rápido. E assim, isso é um poder muito grande, né? Ter essa ferramenta que é o próprio corpo. E aí, vamos então para nosso ponto final, que é como sustentar. Né? Como sustentar essa energia, essa libido. O que te vem, Paulo? Então, a gente tem muitas coisas possíveis para sustentar, desde a tomada de consciência disso, né? Tanto nesse nível de entendimento como corporal, entender, identificar, e ferramentas de caminho para que isso aconteça. À medida que eu vou desenvolvendo a minha energia de libido, vou abrindo ela, vou também entendendo como eu posso manter. É um aprendizado, né? É a busca de autoconhecimento que tem isso. Eu identifico, eu olho, identifico como se eu fosse catalogar como funciona para mim ou como tem funcionado nesse momento para mim. E uso ferramentas, condições também para que eu me mantenha mais equilibrada, né? Porque a libido é uma energia e toda energia ela tem oscilações, ela vai depender também da influência externa do meu cotidiano e identificar esse cotidiano e o que está acontecendo, estar atento e se auto-observando é uma forma de manter essa energia mais alta. Buscar ajuda profissional é uma forma de conhecer, de se apropriar disso também. E a experiência corporal, né, ela é cotidiana. Viver o corpo, ele é cotidiano, não é uma vez no mês eu vou lá e faço isso. É cotidiano, é todo dia um pouquinho. É prestar atenção em como que eu estou hoje nessa oscilação dessa energia e o que eu posso fazer. E às vezes o fazer, ele é tão simples, ele é tão rápido, inclusive, né? Parar um pouquinho, parar uns minutinhos, 30 segundos, 1 minuto para se observar ou para atender à necessidade que eu estou agora.
Porque às vezes é difícil manter uma energia de libido alta se eu estou extremamente ansiosa, ou se eu estou extremamente preocupada com alguma coisa, ou se eu tenho realmente uma necessidade física, que é fome, que é ir ao banheiro, que é coisas muito básicas. Então, quando eu estou nessa posição de me observar, eu consigo atender essa demanda, atender o que eu preciso agora, né? E atender o que eu preciso agora, ela já é uma potência dessa energia de libido, que é possibilitar o prazer de se atender, né? De se olhar e de se dar aquilo que tu precisa nesse momento. E usar o que tu precisa também é uma ferramenta, né? Que é o presente, é o aqui e agora. Eu preciso comer, eu tenho sede, eu preciso beber água. E aí eu vou beber um copo d'água e estou vivendo esse momento de beber essa água, de satisfazer a minha sede, de satisfazer essa necessidade que o meu corpo tem agora. E a partir desse viver, esse copo d'água, eu também estou nutrindo e mantendo essa energia mais alta. O que tu acha, Nath? Então, eu vou dar, depois dessa live, eu e a Paula, a gente já preparou um post, onde a gente vai colocar ali 3 dicas diárias para vocês regular a libido de vocês, né? E aí, essas 3 dicas que a gente vai dar, a gente vai vivenciá-las no retiro de uma maneira muito mais profunda e diversificada. Quais são essas 3 dicas? Complementando tudo isso que a Paula falou, né? Que é isso e muito mais. É a questão do autotoque, né? O autotoque, ele é uma ferramenta de autoconhecimento do nosso corpo, de conexão com o nosso corpo. E através do autotoque a gente consegue aumentar a nossa energia quando a nossa disposição, né, tá muito fraca. O que é o autotoque, para quem não sabe? O autotoque é a masturbação, né? Então, praticar o autotoque, que a gente chama consciente, que é isso que a Paula falou, de observar o próprio corpo, de trazer seu estado de presença e usar o toque para estimular a energia no teu corpo, estimular, excitar a energia no teu corpo, mas não chegar ao orgasmo. Essa é uma dica, porque o que acontece? Quando a gente chega ao orgasmo, naturalmente a gente vai para um estado, às vezes, de relaxamento. Então, uma dica é não chegar até o estado de relaxamento e manter essa energia ali no teu corpo e você observar de maneira consciente como aquilo se move. Essa é uma dica prática para você regular a tua libido. Uma outra é praticar o escaneamento corporal, que é trazer a tua consciência, observar isso que a Paula falou, assim, o que meu corpo precisa agora. Só que para isso a gente tem que parar e tem que trazer o olhar para o nosso corpo, observar as sensações. Por exemplo, se você parar agora e fechar os seus olhos, o teu corpo tá te sinalizando várias sensações. Pode ser que tu esteja sentindo uma palpitação, um desconforto, pode ser que alguma parte tu sinta mais, outra menos. E aí a gente vai desenvolvendo a nossa sensibilidade para perceber o nosso corpo. Isso é muito importante até para a gente poder sentir prazer, poder sentir orgasmo. Se a gente não percebe o que acontece no nosso corpo, a gente não consegue afinar a nossa sensibilidade para o prazer também, né? E a terceira e última dica é a questão do sorriso. Sorrir. O sorriso, ele libera vários hormônios do bem-estar e faz com que a nossa libido aumente. Então, sorrir, não desperdiçar motivos no teu dia para sorrir ou criar oportunidades para sorrir. Ou tá pesado, tá tenso, vai assistir. Eu adoro a doutora Rosângela, sempre quando eu preciso rir, eu vou lá e entro na página dela e dou boas gargalhadas e aquilo já libera um monte de tensão e eu já noto que a minha energia sobe. Então, existem coisas que estão à nossa disposição o tempo inteiro, ferramentas que a gente pode praticar para poder aumentar a nossa libido ou regular a nossa libido. Outro ponto bem importante é a respiração. A respiração é uma outra forma que está à nossa disposição o tempo inteiro. E existem várias técnicas de respiração que a gente pode fazer para
aumentar a nossa libido, a nossa energia para diminuir, desacelerar, né? Então, também técnicas diferentes de respiração nos ajudam. E isso a gente vai ensinar, tudo isso a gente vai ensinar no retiro. A gente quer, assim, ensinar muitas ferramentas para vocês poderem voltar para casa abastecidos, para poder usar em cada momento que vocês precisarem. Isso que tu falou agora é super importante, porque esse retiro, essa imersão, ela não é para ficar só lá, né? Tu não vai para um retiro para ter uma experiência lá. Tu vai para um retiro ter uma experiência, convivência, aprender e levar para a tua vida. Porque isso é importante, né? A transformação, ela pode começar lá. E às vezes, para cada pessoa que estiver lá, ela vai ser uma pontinha para isso. Para outros pode ser bem grandioso. Mas para alguns vai ser uma pontinha e dessa pontinha tu leva para o teu cotidiano, que é o importante, né? Essa constância. E tu vai praticando e agregando. A gente vai te dar possibilidades de levar para a tua vida, de coisas poderosas, simples, e que tu vai viver cotidianamente isso, e que tu vai compartilhar através dessas ferramentas com o mundo também. Que não é uma coisa restrita só para viver lá e depois nunca mais. Né? Esse eu acho que é um maravilhoso de estar, de que vai ser estar nesse retiro. Assim, é viver e depois levar para a vida. Então tá, minha querida, eu acho que a gente está chegando no final da nossa live. Queremos agradecer a todas as pessoas que estiveram presentes aqui com a gente. Depois enviem se vocês gostaram do conteúdo ou enquanto estiveram aqui pensaram que tem, o fulano precisa ouvir isso, a fulana. Aproveitem e enviem para as pessoas que vocês acham que possam se beneficiar desse conteúdo. E a boa notícia é que na próxima terça-feira, nesse mesmo horário das 12 horas, eu e a Paula estaremos aqui de novo, falando sobre prazer, como despertar o prazer na vida através da sua sexualidade. Então, a gente vai estar falando sobre prazer. Então, a gente conta com a presença de vocês também na próxima terça. E se tiverem alguma dúvida, quiser compartilhar alguma coisa com a gente depois também no direct, a gente está aí disponível. Então, grata a todos. Obrigada, Natália. E mantemos contato por aqui. E deem uma olhada nas nossas publicações. E quem quiser já se inscrever também no retiro, tanto o link na minha bio como na bio da Natália, você tem um link para poder ter informações lá de onde vai ser, horários, dias, tudo que tu precisa lá. E também como se inscrever e garantir a tua vaga no retiro. Lembrando que até o final de janeiro a gente está dando um baita desconto, que é o primeiro lote. Então, se você sentiu de vir com a gente, de participar, aproveita e já faz a tua inscrição, porque vai ser um final de semana incrível. O lugar é maravilhoso, a gente escolheu o melhor lugar de retiro que existe aqui na região, comida boa, acomodação boa, a decoração é maravilhosa no meio da natureza. Então, só por aí já está garantido, mas toda a programação e tudo que a gente quer entregar para vocês, não tem dúvida que vai ser incrível. Então, tá. Obrigada. Boa tarde para todos e até terça que vem. Até. Beijo.